Olá, esta é a continuação da aula 6 do curso de História da Igreja Brasileira do Seminário Presbiteriano Brasil Central. Nessa aula, nós vamos tratar sobre o Concílio Vaticano I e a questão religiosa no Brasil. Então, vamos lá. O Concílio Vaticano I, que aconteceu entre 1869 e 1870, ele foi convocado pelo Papa Pio IX, este senhor que está sentado na cadeira aí do lado. Papa Pio IX foi Papa entre 1846 e 1878. O concílio aconteceu em Roma e foi o primeiro concílio a ser convocado após o Concílio de Trento, que aconteceu 300 anos antes, entre 1545 e 1563. O Vaticano I procurou definir de modo autorizado a doutrina da Igreja Católica no tocante à fé e à Igreja, especialmente em resposta a novos desafios provenientes de movimentos seculares, filosóficos e políticos e do liberalismo teológico que estava crescendo no seio da Igreja, tanto protestante quanto católico romana. O Vaticano II procurou, então, reafirmar a fé católica em torno da pessoa do Papa, e os seus trabalhos, no entanto, foram encerrados pela Guerra Franco-Prussiana e pela invasão e captura de Roma pelo exército do governo italiano em setembro de 1870. O Conselho definiu apenas duas declarações doutrinárias importantes, deixando incompletas outras 51. O Vaticano I é lembrado quase que exclusivamente entre nós por sua definição doutrinária da infalibilidade papal. Infalibilidade papal. Então, quais são as duas leis principalmente tratadas? Mas antes, o contexto e a estrutura do concílio expressava as aspirações de reavamento orientadas pelo Papa Pio IX. Refletia também a necessidade do momento, sentida por muitas pessoas, de neutralizar as crenças religiosas, filosóficas e políticas identificadas pelo Sílabo de Erros, publicado em 1864. Mais internamente, o concílio procurou reforçar a autoridade papal, abalada pela diminuição do poder temporal do Papa, especialmente pelo grupo dos ultramontanos. Nós já vimos um pouco do ultramontanismo em duas gravações atrás. O concílio se reuniu em 1869, contando 737 arcebispos, bispos e outros membros do clero. Então, o primeiro documento importante aprovado lá foi a Constituição da Fé Católica, em abril de 1879. Aqui nós temos uma fotografia do Vaticano, só para você se lembrar. A primeira definição doutrinária da fé católica, que foi aprovada em abril de 1870, também é chamada de Dei Filius. Expressou um consenso do reavivamento católico a respeito de Deus, da fé e da razão. Nos seus 4 capítulos, definiu como doutrina da revelação divina a existência de um Deus, criador livre e pessoal, absolutamente independente do universo que ele criou. Afirmou que a verdade religiosa a respeito da existência deste Deus podia ser conhecida somente pela razão humana, de modo que todas as pessoas eram indesculpáveis por descrerem. Apesar disso, outras verdades a respeito de Deus e da criação podiam ser conhecidas somente mediante a fé. E aqui nós vemos um pouco da influência de Tomás de Aquino nos seus conceitos teológicos. E eram conhecidos somente mediante a fé, por meio da revelação divina, através das Escrituras e da tradição da Igreja. Corretamente compreendidas, a fé e a razão não estavam em conflito. Condenou como erro publicado num apêndice, especialmente o ateísmo, o panteísmo, o racionalismo, o fideísmo, o biblicismo, nesse caso querendo atingir os protestantes,
e o tradicionalismo. Estes ou estavam totalmente errados, como o ateísmo, ou erravam ao afirmar em um só elemento da verdade inteira, como o racionalismo. Essa definição forneceu a base para a teologia e filosofia católicas para várias gerações posteriores. O segundo documento importante aprovado no Vaticano II, que é onde também encontra o dogma da infalibilidade papal, é a Constituição da Primazia e Infalibilidade Papais. Foi decretado no dia 18 de julho de 1870. Então, o segundo decreto mais importante, também chamado de Pastor Aeternus, dividiu o concílio em maioria e minoria, 140 no máximo, e começou uma controvérsia que tem perturbado a Igreja Católica até o dia de hoje, que é exatamente o papel infalível do Papa. E agora, com o surgimento desse último Papa, o Francisco I, essa discussão voltou à tona mesmo por causa de algumas declarações irresponsáveis, desatentas e até não muito cristãs desse Papa que está no comando da Igreja Católica no momento. Originalmente, o concílio deveria debater uma declaração plena e equilibrada com 15 capítulos sobre da Igreja de Cristo. O corpo de Cristo, uma sociedade sobrenatural, verdadeira e perfeita com a sociedade civil, etc. Mas quando uma nova seção sobre a infalibilidade papal foi introduzida mais tarde, a maioria considerou urgente tratar logo das seções da primazia e infalibilidade papais como uma unidade separada. O resultado foi uma declaração de 4 capítulos que definiram a primazia e a infalibilidade papais como doutrinas da revelação divina. Ou seja, a infalibilidade papal é uma doutrina bíblica, na visão católico-romana do Concílio Vaticano I. A passagem sobre a infalibilidade papal, depois de emendas cruciais, delimitou cuidadosamente em que sentido o magisterium, a autoridade doutrinária do Papa, era infalível. Abre aspas. O pontífice romano, quando fala ex cátedra, isto é, da cadeira, quando exerce o ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, segundo sua autoridade apostólica suprema, através da assistência divina que lhe foi prometida em São Pedro, define a doutrina a respeito da fé e da moral que deve ser sustentada pela Igreja Universal. Então, em tais circunstâncias, é empossado daquela infalibilidade com que o Redentor Divino determinou que sua igreja fosse equipada ao definir a doutrina quanto à fé e à moral. A declaração concluiu contra o galicanismo e o conciliarismo que tais definições feitas pelo pontífice romano eram em si mesmas e não em virtude do consenso da igreja inalteráveis. Lembra que o galicanismo ele era principalmente uma posição da igreja francesa que buscava mais independência do papado naquela região da Europa. E o conciliarismo era um movimento que colocava no concílio a autoridade magisterial e não no Papa. Quando a Igreja Católica passou por aquela crise em que chegou a haver 3 papas, o chamado cativeiro babilônico da Igreja, o que definiu e resolveu a situação foi o movimento chamado conciliarismo, que inclusive foi o movimento que condenou João Hus lá no Concílio de Constança, 1212, se eu não me falha a memória. Mas logo depois, o papado deu a volta por cima e recuperou a sua autoridade suprema. No final do século XIX,
o papado vinha perdendo bastante espaço por causa do crescimento do racionalismo, do liberalismo teológico, da Revolução Industrial, que estava achatando a influência católica no mundo. Então, o movimento ultramontanista, que era aquele que defendia mais autoridade para o Papa Romano, conseguiu aprovar o dogma da infalibilidade papal, que depois do Concílio Vaticano II ele vai sofrer uma alteração, dizendo que o Papa é infalível quando ele fala da cadeira, apoiado pelo Concílio dos Cardeais ao seu redor, não mais sozinho. Então essa é uma discussão que até hoje o catolicismo tem dentro dos seus muros e que nós protestantes tiramos bastante proveito dela para sustentar a nossa polêmica contra o catolicismo. Voltando à questão do dogma, então, 88 bispos votaram contra a definição na primeira votação e 55 bispos ausentaram-se formalmente dessa votação, que no final, em 18 de julho de 1870, determinou o dogma da infalibilidade papal. Então, finalmente, depois do concílio, todos os bispos se submeteram à definição e o debate transformou-se em definições quanto à sua interpretação, quando e como que o Papa é infalível. A definição estimulou o reavivamento católico, deu aos protestantes novas evidências da superstição papal e convenceu os secularistas de que o papado realmente era totalmente incompatível com a civilização moderna. Até o dia de hoje, a doutrina da infalibilidade papal continua a perturbar muitos católicos e a complicar os contatos dos católicos romanos com os demais ramos do cristianismo, incluindo o protestantismo. No final das contas, o dogma da infalibilidade papal, ele é exatamente o pivô do fechamento da igreja em si mesma até o Concílio Vaticano II. E é uma expressão máxima da influência do movimento ultramontanista dentro do catolicismo romano, movimento esse que no século XIX e início do século XX trará muitas dificuldades para a implantação do protestantismo aqui no Brasil. Daí a importância de você conhecer essa linha de influência dentro do catolicismo daquela época. Outra questão, então, que é importante para o nosso curso de História da Igreja Brasileira é a chamada questão religiosa. A questão religiosa foi um conflito ocorrido no Brasil na década de 1870, exatamente o ano do Concílio Vaticano I, em que aprovou a infalibilidade papal, que, tendo iniciado como um enfrentamento entre a Igreja Católica e a maçonaria, acabou se tornando aqui no Brasil uma questão grave, uma grave questão de Estado. As suas causas podem ser traçadas desde muito tempo antes, fundadas em divergências irreconciliáveis entre o ultramontanismo católico, que nós já falamos um pouco sobre ele há 2 aulas atrás, o liberalismo político e também teológico, e o regime do padroado e os seus aspectos e vários aspectos complexos da cultura brasileira. Se o padroado impunha ao Estado compromissos e custos importantes, trazia-lhe também vantagens não apenas políticas em função do apoio eclesial à dinastia reinante, no caso o segundo reinado de Dom Pedro II aqui no Brasil, e os programas do governo, mas também administrativa, já que a Igreja brasileira desde séculos vinha assumindo praticamente toda a educação pública, o assistencialismo, e serviços públicos como o registro dos nascimentos, casamentos, batizados e óbitos. Isso só vai mudar com o advento da República e a Constituição de 1891, quando se permitiu, por exemplo, o casamento civil para protestantes, que é uma conquista do protestantismo brasileiro, e a liberação de que a Igreja Católica, que administrava os cemitérios, proibindo inclusive sepultamento de protestantes, obrigando o protestantismo brasileiro a comprar terrenos
contíguos, adjuntos aos cemitérios para enterrar os seus membros. Tanto é que você vai em São Paulo, ali no cemitério da Consolação, do lado tem o cemitério protestante, que é separado por um muro, a entrada é separada, mas isso vinha em decorrência do fato de que o catolicismo dominava nascimentos, registros, casamentos e também sepultamentos. Isso era uma vantagem para o governo, porque muitas despesas eram retiradas da sua obrigação e toda a estrutura, então, documental era mantida pelo catolicismo brasileiro, regido pelo padroado, como nós já vimos na aula passada. A questão evoluiu centrada na atuação de dois bispos. O bispo Dom Vital, de Olinda e Recife, e o bispo Dom Macedo Costa, que era o bispo do Pará, do Grão-Pará, naquela época. Ardentes defensores do catolicismo ultramontano, baseando-se em ordenações papais não aprovadas pelo Plácete ou pelo Beneplácito no Império Brasileiro, ao interditarem irmandades sob a jurisdição por manterem elas em seu seio membros maçons e negando-se a levantar os interditos após a ordem expressa do governo, já que tais associações eram regidas também pelo poder secular, julgou-se que feriram a Constituição do Império e incorreram em culpa e desobediência civil, sendo presos e condenados a trabalhos forçados, os dois bispos. A condenação dos bispos desencadeou uma intensa e apaixonada polêmica em todo o Brasil, repercutindo também no exterior. O Vaticano respondeu indignado, alegando que fora enganado pelo barão de Penedo, o qual lhe teria assegurado a imunidade dos bispos, o que Penedo mais tarde negou ter feito. O primeiro protesto chegou através do internúncio Sanguini, que foi de pronto rechaçado rispidamente pelo barão das Caravelas, que é quem julgou a questão. Em seguida, o Papa escreveu a Dom Pedro, o próprio Papa Pio IX escreveu a Dom Pedro, ameaçando com o juízo divino e dizendo o seguinte, abre aspas, quanto mais alto estiver alguém, mais severo será o ajuste de contas. E com muita perspicácia, o Papa também disse a Dom Pedro II, Vossa Majestade descarregou o primeiro golpe na igreja, sem pensar que ela abala ao mesmo tempo os alicerces do seu trono. E abalou mesmo. A questão religiosa trouxe problemas gravíssimos para Dom Pedro II, sendo inclusive uma das questões que causaram o fim da monarquia brasileira. Dom Pedro respondeu anistiando os bispos em 1875, o que não aplacou o acirrado debate público que se desencadeou a seguir. Aqui no PowerPoint tem uma charge da época do debate entre Dom Pedro e o Papa, e essa charge traz embaixo, Sua Majestade aproveitou a ocasião, isso foi uma reportagem de jornal, para não desfazendo do macarrone do Papa, fazer valer as vantagens e excelências de uma boa feijoada brasileira. Então está escrito aqui o macarrone e a feijoada brasileira. Escrita aqui, o macarrone era representado pelos sílabos e eu não consigo ler o que está escrito aqui, mas é alguma coisa a ver com a lei brasileira, a Constituição de 1824, se eu não me engano. Então, Dom Pedro II anistiou os dois bispos, mas não conseguiu conter o debate público que se tornou acirrado e que desencadeou a respeito da união entre a Igreja e o Estado. Ao contrário, o problema permaneceu em discussão, agregando outros elementos ideológicos e sociais e facções cada vez mais extremadas, enfraquecendo a autoridade e o prestígio da monarquia brasileira. Dom Pedro II não conseguiu acabar com o debate, e o debate se tornou público principalmente em torno da relação entre igreja e Estado no Brasil, o que pressionava muito
a validade e a continuidade do padroado e os seus elementos de administração. Andando aqui um pouco mais na nossa aula, as tensões entre igreja e Estado ficaram explicitadas pela questão religiosa, intensificando em muitos o desejo pela abertura de canais de expressão independentes e próprios a cada esfera do Estado e da igreja. Dessa forma, e pouco a pouco, o antigo padroado ia sendo desmontado. Aqui, antes de falar sobre o desmonte do padroado, tem um quadro. Dom Pedro II foi ao Vaticano visitar o Papa, e então surgiu essa charge, logo depois dele ter aprovado a anistia, em 1875, colocaram aí Dom Pedro II estendendo a mão à palmatória. Você observa aqui o Papa segurando uma palmatória, batendo na mão de Dom Pedro II. Então, o padroado começa a ser desmontado no Brasil. Em 19 de abril de 1879, foi aprovado um decreto sobre o ensino livre que dispensa do juramento de fidelidade ao catolicismo os funcionários públicos, inclusive a fidelidade a qualquer credo religioso. Então, os funcionários públicos das escolas primárias, eles ficaram desimpedidos de jurar fidelidade ao catolicismo, escolas primárias e escolas secundárias. Depois, a reforma eleitoral instituída pela Lei Saraiva, de 9 de janeiro de 1881, aqui tem uma cópia da capa da Lei Saraiva, ela autorizou que se tornassem elegíveis pessoas de qualquer religião, não só católicos romanos. Mesmo assim, em 1884, Júlio de Castilhos reconhecia explicitamente que a questão ainda não tinha sido resolvida e exigia a atenção do legislativo. A completa separação entre igreja e Estado no Brasil, ela foi finalmente oficializada na promulgação da primeira Constituição da República em 1891. Por isso, a questão religiosa é considerada um dos momentos mais marcantes do Segundo Reinado e um dos fatores que precipitaram a queda do regime monárquico no Brasil. Mas a sua análise permanece controversa. Com o advento da República, formalizou-se a separação entre os poderes religioso e secular. Embora a questão religiosa seja um tópico das disputas que levaram ao fim da monarquia no Brasil no final do século XIX, ela trouxe consequências duradouras e moldadoras para a relação igreja-estado no Brasil, como expressão de uma complexa e dinâmica realidade social e cultural, ressurgindo com força depois, durante a era Vargas, a partir de 1920, com a igreja readquirindo grande influência política e reconquistando constitucionalmente vários dos seus antigos privilégios perdidos na Constituição de 1891. Segundo alguns autores, seus efeitos repercutiram também ao longo de toda a segunda metade do século XX. Do ponto de vista do presbiterianismo, que nos interessa, que ia se instalando no Brasil, a questão religiosa foi o motivo da publicação do livro do reverendo Miguel Torres, A Igreja Romana à Barra do Evangelho e da História, considerada a segunda obra apologética do presbiterianismo brasileiro, publicada em 1879. A primeira obra da apologética presbiteriana no Brasil é a Carta de Excomunhão e sua resposta, escrita por José Manuel da Conceição. Então, esse era o contexto da religião, do cristianismo no Brasil, no final do século XIX, quando o protestantismo já está se inserindo pouco a pouco no nosso país. Os presbiterianos vão chegar em 1859, os batistas em 1882, os metodistas logo a seguir. Calley já estava aqui desde 1855, com a primeira igreja fundada nessa data, e isso nos prepara para, então, as próximas aulas que serão ministradas pelos alunos sobre o protestantismo de imigração
e o protestantismo de missão, que são temas das nossas próximas aulas. E até lá, até mais.